de cobrador de impostos a discípulo de Jesus. Esta frase, de certa forma, resume a trajetória de Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus e o autor de um dos 4 evangelhos, o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Mateus. Nesse tempo de Advento e de Natal, eu acho oportuno nós relermos um dos evangelhos, porque são exatamente os evangelhos que nos apresentam Jesus, nos mostram quem é Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou e especialmente apontam para a sua obra redentora na cruz, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o ensino que deixou. Isso sem contar o relato também sobre o nascimento do Salvador. Eu quero, portanto, neste breve vídeo dar alguns destaques a respeito deste importante evangelho de Mateus, cuja leitura nós já iniciamos aqui na nossa comunidade Cristo de Porto Alegre. Isso em nosso plano de leitura bíblica programada, onde nós nos propusemos a ler um capítulo da Escritura Sagrada por dia. Mas para ampliar a leitura e também a compreensão, o exame deste livro, nós queremos também disponibilizar semanalmente os links de um programa produzido pela Rádio Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Rádio CPT, programa este que é conhecido pelo nome Crescendo em Cristo, que traz comentários ampliados de cada um dos 28 capítulos deste evangelho. O evangelista se autodenomina, Mateus, ou ele se apresenta como Mateus, embora nos evangelhos de Marcos e de Lucas ele é chamado de Levi. Provavelmente o nome dele tenha sido Mateus Levi ou Levi Mateus. Isso era comum. Lembram de Simão Pedro? Ele também é conhecido pelos 2 nomes. E Mateus também se apresenta como o publicano, o cobrador de impostos. E ele também relata o momento em que ele foi convidado por Jesus para ser um dos 12 discípulos. É interessante observar que entre os 12 discípulos nós temos assim uma representatividade da sociedade da época. A maioria dos discípulos eram pescadores, mas havia também um nacionalista e havia um cobrador de impostos. Este evangelho de Mateus, ele foi escrito por volta do ano 50, ou entre 50 e 60 depois de Cristo, da era cristã. E ele é dirigido, assim, muito especialmente aos cristãos de origem judaica. Por que chegamos a essa conclusão? Porque Mateus é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento, que era muito comum e muito conhecido do povo judaico. E há, por exemplo, em todo o Evangelho, em torno de 65 referências ao Antigo Testamento, especialmente referência às profecias do Antigo Testamento. E então Mateus, agora, ao relatar a vida e a obra de Jesus, ele quer mostrar ao seu público que este Jesus, nascido em Belém, este Jesus conhecido como Jesus de Nazaré, que reuniu seu grupo de discípulos, que por 3 anos andou ensinando, indo ao encontro das pessoas, acolhendo as pessoas, curando os doentes, fazendo toda sorte de milagres. Este Jesus que posteriormente foi preso, crucificado, morto, que ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, este Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Tanto é que Mateus começa o seu evangelho e a primeira coisa que ele apresenta é a genealogia de Jesus, mostrando que aquele
Salvador, o descendente da mulher, prometido a Adão e Eva, é efetivamente o Cristo que nasceu como filho de Maria. Mateus, inclusive, cita os principais personagens, os principais antepassados do Salvador Jesus, como, por exemplo, Adão, Noé, Abraão, Jacó, o rei Davi, e assim da descendência de Davi chegando até Jesus. Mateus reúne os grandes discursos de Jesus, vamos assim dizer. Nós encontramos no Evangelho, entre muitos ensinamentos, os 5 grandes discursos de Jesus, os 5 grandes ensinamentos. O primeiro é tão conhecido, o Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Maravilhosos ensinamentos de Jesus, destacando o verdadeiro sentido da lei do Antigo Testamento. Depois, no capítulo 12, nós temos, após a escolha dos discípulos, Jesus orienta, prepara, instrui seus discípulos, e temos ali o segundo grande bloco de ensinamentos. O terceiro é sobre o reino de Deus, ou sobre o reino dos céus, que Jesus apresenta na forma de parábolas. Estão especialmente no capítulo 13 de Mateus, aquela tão conhecida parábola do semeador, quando Jesus diz que o semeador jogou a semente e ela caiu em diferentes solos. Isso para mostrar como as pessoas reagem diante da semente da palavra de Deus que é espalhada por este mundo. Depois, o quarto bloco é um bloco onde Jesus instrui a sua nova igreja, por assim dizer. Aliás, Mateus é o único dos 4 evangelistas que usa ou que cita a palavra igreja. Então, ele mostra que os seus seguidores formarão a sua igreja ou a sua eclesia. O significado de igreja, podemos dizer, são aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. E então Jesus orienta a vida deles. Depois, nos capítulos 24 e 25, está o último grande discurso de Jesus sobre o fim do mundo e a vinda do reino dos céus. E aqueles capítulos onde detalhadamente Jesus fala dos últimos acontecimentos que antecedem a sua volta. E o Evangelho termina com aquela incumbência que Jesus dá à sua igreja, lá em Mateus capítulo 28, bem no final, quando ele então orienta e envia a sua igreja, dizendo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então está aí, amigos e amigas, o desafio de, neste tempo especial de Advento e Natal, relermos este importante Evangelho que nos apresenta Jesus como o cumprimento de todas as promessas e o nosso Salvador. E acompanhem aquilo que será disponibilizado, do programa Crescendo em Cristo, da Rádio CPT, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um abençoado tempo de Advento e um Feliz Natal. Nós retornaremos com vídeos sobre nosso plano de leitura bíblica a partir de fevereiro do próximo ano. Um grande abraço a todos.